escrito neste texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus abençoe este texto às nossas almas nesta noite. Quero avisar antes que o coro cante a primeira vez que o culto infantil está acontecendo até as crianças de 8 anos. Então, se você quer levar a sua criança para lá, pode levar a sua criança no salão aqui ao lado. Estará a professora com elas fazendo o trabalho e a mensagem para as crianças. Ouçamos o coro.
Queridos irmãos e preciosas almas aqui presentes nesta noite, eu creio que se você prestou atenção na leitura feita há pouco, você se fixou em algumas palavras e expressões de um significado muito especial. Certamente você deve ter se fixado na expressão nascer de novo. Novo nascimento. Renascer. Outra expressão que deve ter chamado a atenção é a expressão reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Certamente você deve ter prestado atenção numa outra expressão, porque Deus amou o mundo. A expressão do amor de Deus. E finalmente outra expressão, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O verbo perecer, mas tenha a vida eterna. Em contraste com o verbo perecer, a expressão tenha vida eterna. A questão, pois, que se coloca diante de nós, você e eu, como seres mortais, é essa questão da vida e vida eterna. Evidentemente, tanto a lógica, como a história, como a experiência, como a filosofia, como a ciência, clamam altamente, e a nossa sensibilidade responde, a nossa consciência concorda, que não nascemos para morrer. Nascemos para viver. Fomos criados para viver. Sendo que, biblicamente, a morte foi um incidente, porque não há acidentes para Deus, mas foi um acontecimento, uma novidade na criação inicial. Essa experiência funesta, essa experiência que destoa da beleza, da ordem, do brilho, da glória, de tudo que foi criado, clama como se fosse, evidentemente, algo contrário à natureza. Nós vivemos de um universo em decadência. Isso é reconhecido pela física. Isso é reconhecido por diversas áreas das ciências, a partir da astronomia até as ciências físicas. E a experiência do nosso dia a dia nos demonstra claramente que vivemos permeados por um universo não só decadente, mas um universo de morte. Hoje mesmo, certamente, muitos de nós aqui, ou praticamente todos nós, nos alimentamos. E várias das coisas que nós hoje usamos para suprir o alimento do nosso corpo foram produtos da morte. A dona Esther, por exemplo, preparou hoje um franguinho na grelha, na brasa, delícia. Mas para que eu tivesse aquele filezinho de frango na brasa, foi preciso o frango correr. Ninguém come frango vivo. Você convida um amigo para o churrasco, e ali está o sangue, na alcatra e na picanha. Os vegetais que nós comemos foram arrancados. O alface, o tomate, estavam ali vicejando, tomando sol, a influência da lua, bebendo água. De repente chega o colhedor e pega o tomate, e nós levamos para a nossa mesa, impiedosamente cortamos em fatias e achamos delicioso. É interessante, pois, notar que ao nosso redor estamos lidando constantemente com este fenômeno, com esta realidade, com esta experiência antinatural. Logo no começo da Bíblia, como que num refrão, como
refrão sombrio. O Espírito Santo de Deus registra uma genealogia de homens especiais. Mas essa genealogia, como se fora a constante repetição do estribilho de uma poesia mórbida, aparece o seguinte: foram os dias de Adão, depois que gerou 700 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Adão que viveu foram 930 anos. Ponto e vírgula. E morreu. Sem dúvida alguma, 930 anos seria um período de vida que satisfaria qualquer um. 930 anos. Qual é a sua idade? Eu tenho 950. Aí eu já fiz 960. Sou mais velho que você. Mas seriam suficientes 930 anos de vida? Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu de toda a humanidade. Seriam suficientes 969 anos ou 1000 anos, se depois, no final de uma vida provecta e longa, se lesse, como se lê de Sete, viveu 105 anos, gerou Enos, depois viveu 807 anos, gerou filhos e filhas, e ele viveu 812 anos e morreu. E depois Enos, 905 e morreu. Depois Cainã, 910 e morreu. Depois Jared, 830 ou 895 anos e depois morreu. E assim por diante. E eu fiquei imaginando, ao ler de novo o meu Velho Testamento, isso não está aqui por acaso. Essa simetria, esta repetição, como um eco constante, um eco ab eterno do verbo morrer, ligado a estas pessoas. É uma estratégia do Espírito Santo para mostrarmos, para fazermos encarar esta realidade que nós muitas vezes vivemos como se ela não existisse. A nossa postura em relação a essa experiência é uma postura de tal indiferença muitas vezes. Às vezes a aversão é tão grande que nós simplesmente queremos evitar pensar nisso. Hoje em dia está surgindo até uma ciência nova, está surgindo um novo campo científico no comportamento humano, que é a tanatologia. É a ciência que estuda o fenômeno da morte. Não do ponto de vista médico, nem do ponto de vista filosófico, mas estuda a morte do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental. Estuda esse fenômeno ao longo das referências passadas e de referências presentes em várias culturas, como é que o homem tem lidado com este adversário implacável. Desde o Egito Antigo, os túmulos de Quéops, Kefren, Piquerinos, são túmulos de 140, 130, 120 metros de altura, que desafiam os milênios, mostrando uma geração, pelo menos no passado, que viveu em função da morte. É algo interessante que acontece no Egito, que aqueles homens viviam para construir o túmulo mais bonito. Recentemente, num programa de grande audiência na televisão, foi focalizado um senhor que ele tem prazer de curtir a morte dele. É um senhor já de uns 70 e tantos anos, e ele já comprou o caixão dele, está lá na casa dele. E então ele já tem a roupa com a qual ele vai ser sepultado. Ele mesmo comprou, ele escolheu o terno, a camisa, gravata, o sapato. E de vez em quando ele vai lá e ele põe o caixão na sala da casa dele, ele se deita lá um pouquinho e tira uma soneca. E ele fez questão de pedir a alguns dos seus parentes para tirar a fotografia, que ele quer ver se é fotogênico dentro do esquife. Então ali está tudo preparadinho já. Ele comprou um caixão bom, falou: olha, eu fiz uma poupancinha, como eu mesmo estou comprando para mim, estou comprando melhor. E aí perguntaram a ele se ele não temia aquele. Ele falou: não, eu já estou até preparado, eu não vejo a hora. Eu já fiz fofinho. Aí mostrou como ele fez fofinho, travesseirinho, não quero ir sem travesseiro, o travesseirinho ali.
Evidentemente, isso é notícia para um programa de televisão, é algo não comum. Esse trato com a morte física, como se fosse algo esperado, algo que se prepara, como se for uma festa, algo até lúdico, é uma coisa fora do natural, porque fomos criados para viver. A Bíblia nos dá uma informação a respeito da morte. Por que é que isso acontece? Por que é que há o processo de morrer no universo? Desde as criaturas. O meu sobrinho se aproximou de mim e disse: pastor, sabe quanto tempo vive uma mosca? Ela tem um tempo de vida acumulado, mas depois que vira mosca, ela tem 24 horas para fazer tudo que tem direito na vida. É muito pouco tempo. Um ciclo de 24 horas. Mas é um emblema, é uma lembrança, é uma solene advertência de que nós, cedo ou tarde, teremos que nos confrontar com essa experiência. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Temos aqui então uma pista. Nós temos aqui uma pista bíblica sobre a origem dessa experiência antinatural, dessa experiência que não combina com a nossa expectativa de realização. O bem maior, o patrimônio maior que nós temos, que é a nossa vida. A Bíblia não hesita em atrelar a origem da morte como consequência do pecado no mundo. Houve um momento que o homem não morria, ele não estava sujeito ao fenômeno da morte. Deus o criara para a sua comunhão, Deus o criara para a amizade, Deus o criara para a intimidade, Deus o criara para um convívio muito próximo. Deus sempre desejou ser amigo do homem e ter o homem como seu amigo. De sorte que no paraíso havia uma árvore no centro, a árvore da vida. Duas árvores estavam ali, na verdade: a árvore da vida, cujo fruto o homem comia e perpetuava a sua existência, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o emblema de sua liberdade. A árvore da vida, cujo acesso prorrogava indefinidamente a sua capacidade de viver. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que testava a sua definição, a sua decisão, a sua voluntariedade de servir a Deus, que ele poderia romper a qualquer momento se lançasse mão dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus disse: no dia em que comereis dessa árvore, nesse dia morrereis. Nós podemos imaginar a insensatez de Adão, mas eu não sei se nós seríamos diferentes dele, porque se ele tinha diante de si uma árvore da vida, que era comer e viver, e tinha diante de si uma árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto faria com que morresse, nós podemos nos perguntar por que ele fez a escolha de comer da árvore errada. Eu creio que nós não teremos uma resposta direta a esta pergunta, mas sem dúvida nenhuma ela vai na direção de que o homem tem uma vontade que Deus respeita. Isso chama-se livre-arbítrio, autodeterminação, capacidade pessoal de escolha, e isso faz parte da sua essência como imagem e semelhança de Deus. Ele não é um boneco, ele não é um computador, ele não é uma máquina, é uma pessoa autodeterminante, e Deus leva isso a sério. Quando ele diz: vou criar o homem à imagem e semelhança, isso é sério. Deus não estava brincando quando ele disse isso. Há uma passagem na Bíblia que diz: vós sois deuses. Evidentemente que essa passagem não quer dizer que o homem é um Deus igual ao Deus que o criou. Mas quando a Bíblia diz de uma forma simbólica que o homem é Deus, significa que ele tem em si qualidades que o assemelham ao divino, e entre essas a capacidade de querer e de escolha. Deus deu a você uma mente, Deus deu a você uma consciência,
Deus deu a você uma vontade e um arbítrio que ninguém pode entrar lá dentro e manuseá-la por você. Você vai crer em quem você quiser, você vai crer no que você quiser, você vai crer quando você quiser e do jeito que você quiser. Você terá que fazer essa escolha. Essa é a sua responsabilidade, e Deus leva isso muito a sério. Porque Ele escolheu a árvore da morte em vez de escolher a da vida, é uma questão de grande alcance, e só a divindade tem a resposta total. Mas uma coisa é certa: o homem tem escolha. Por esta razão, senhores, porque esta novidade desastrosa entrou no mundo, a separação aconteceu, o homem foi comprometido e foi contaminado com uma situação incompatível com a comunhão, ele foi separado de Deus. Existe, pois, um abismo. A raça humana separou-se de Deus desde Adão. Deus santo, justo, bom e perfeito, luz de luz, luz inacessível, glória de glória, santidade de santidade, não pode compactuar, comungar e suportar a poluição do pecado. Então Deus e o homem se separaram. E se Deus é a fonte da vida e o homem rompeu com Deus, evidentemente ele foi isolado da fonte da vida. Tão certo quanto somos pecadores, tão certo teremos que morrer. Conta uma lenda antiga que um homem resolveu enganar a morte. E a morte veio e avisou a ele: olha, eu sou muito boazinha, eu vou te avisar, eu venho lhe buscar em tal dia, você se prepare bem, não quero pegar você de surpresa. E quando a morte voltou para o além, ele ficou pensando o que ia fazer para escapar daquela situação. Então diz a lenda, ele era muito rico, ele doou todos os bens, e da noite para o dia ele ficou o homem mais pobre do mundo. Mas ele falou: isso ainda não é suficiente. Ele tinha uma cabeleira muito bonita, então ele mandou raspar completamente o cabelo dele. Ele disse: mas isso não é suficiente. Ele mandou vazar o olho para ficar caolho. Mas ele disse: isso não é suficiente ainda. Ele cortou o nariz fora. Ele disse: ainda não é suficiente. Mandou costurar a boca. Mas não é suficiente ainda. Arrancou uma orelha. Mas isso não é suficiente. Mandou ficar aleijado de um pé para ficar manquitolando. O homem ficou completamente desfigurado. Não tomava mais banho para que a sujeira pudesse esconder a sua fisionomia. Não tinha casa nem endereço. E então ficava vagando pelas ruas, pedindo a esmola para conseguir sobreviver. Aí ele ficou tranquilo. Falou: quero ver a morte, agora não me acha. Ficou tranquilo. No dia certo, diz a lenda, que a morte foi e veio buscar. E foi lá no palácio dele, mais bonito da cidade. E andou todos os cômodos, foi cá, foi lá, e não acha o homem. Foi para o jardim e não acha o homem. Aí foi para a empresa dele, empresa poderosa, foi lá, não acha o homem, não está lá. Foi para o banco onde ele fazia os investimentos, o homem não está lá. Procurou na casa de campo, na casa de praia, o homem não está lá. Procurou na fazenda, na segunda fazenda, não está lá. Procurou no avião, não está no avião. A morte falou: pela primeira vez fui enganado. Este conseguiu me enganar. Tenho que dar a mão à palmatória. Esse escapou. E a morte ia voltando já, desanimada. Passou numa ponte e viu um cidadão lá todo estragado. Falou: vou levar esse para não perder a viagem. Era ele. É uma coisa com que teremos que nos defrontar cedo ou tarde. Foi por isso que Nicodemos foi procurar Jesus naquela noite. Nicodemos era um homem de vida ilibada. Nicodemos era um homem de vida moral inatacável. Ele era mestre em Israel. Era da fina flor, da elite do povo escolhido. Evidentemente, ele era e ostentava o grau
de doutor em teologia, no mínimo, porque era mestre de Israel. Muito provavelmente fazia parte do Sinédrio, a corte dos 70 anciãos que governavam e legislavam a nação. Mais do que isso, sendo do partido dos fariseus, era um homem que jejuava 2 vezes por semana. Era um homem que orava pelo menos 3 vezes ao dia, ao nascer do sol, no meio do dia e ao pôr do sol. Sendo fariseu, era um homem intransigente com uma vida de pureza. Dava todos os seus dízimos. Vivia uma vida de estrita devoção aos princípios da tradição dos seus antepassados. Era um homem conhecedor das Escrituras do Velho Testamento. Se houvesse alguém que fosse usado no seu tempo como referência de um homem de bem, de um homem probo, de um homem idôneo, de um homem honesto, esse seria Nicodemos. E eu fico feliz que Jesus disse a esse homem: Nicodemos, você vai precisar nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer vida eterna, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu fico feliz que Jesus Cristo disse isso a Nicodemos, porque se ele precisava nascer de novo, o que se dirá dos outros pecadores? Se Jesus dissesse isso para o ladrão na cruz: olha, você terá que nascer de novo, os outros pecadores iriam dizer: bem, esse era ladrão mesmo, esse aí viveu a vida roubando o que era dos outros, era um bandido, esse realmente tinha que recomeçar a vida. Se ele queria ir para Deus, ele tinha que mudar alguma coisa. Se Jesus dissesse isso para a mulher apanhada em flagrante adultério: olha, filha, você vai ter que nascer de novo, as pessoas iam dizer: bem, mas era uma adúltera e foi apanhada em flagrante ato de adultério. Evidentemente, essa pessoa precisava nascer de novo. Eu fico feliz que Jesus não disse isso para a mulher samaritana que tivera 5 relacionamentos, estava agora com um homem que não era seu marido. Uma vida de leviandade, uma vida de falta de seriedade nos seus relacionamentos, uma vida promíscua. Se Jesus dissesse a ela: você precisa nascer de novo, nós todos iríamos concordar e dizer: bem, aquela realmente precisava nascer de novo, era uma pessoa no fundo do poço. Se ele tivesse dito isso a Simão Zelote, que era um revolucionário, era um terrorista, nós iríamos concordar com ele. Se dissesse isso para Maria Madalena, que vivia envolvida com os demônios, ou as prostitutas, como aquela que lavou com unguento os seus pés, nós iríamos dizer: bem, aquela era envolvida com demônios, precisava nascer de novo, essa era a prostituta, precisava nascer de novo. Mas eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de bem, tudo certo comigo. Eu dou graças a Deus que Jesus disse isso a Nicodemos, porque apesar da sua vida ilibada, da sua religiosidade, do seu zelo, de ser um homem honesto e de ser ética ou moralmente inatacável, não fazia Nicodemos diferente de qualquer outro ser humano debaixo do sol. Ele tinha em comum com você, comigo, com a mulher samaritana, com a mulher apanhada em adultério, com o ladrão na cruz, com Maria Madalena endemoninhada, com a prostituta que lavou os pés de Jesus com unguento e enxugou com seus cabelos. Ele tinha em comum com eles e conosco o fato de que Nicodemos também era um pecador. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos ficou perplexo. Ele esperava talvez uma outra resposta. Talvez ele esperasse até de Jesus a confirmação que ele estava no caminho certo. Uma coisa é certa, o coração dele não tinha certeza. Toda a religiosidade, anos e anos, ele cultivara uma vida religiosa com muito critério e honestidade. Ele era um homem absolutamente sincero naquilo que fazia. Mas nada disso, nenhum ato de ablução, nenhum ato de purificação, nem mesmo o ato de usar aquelas roupas brancas, nem mesmo dele conhecer detalhadamente textos imensos do Velho Testamento e dos profetas, nem o fato de ele ser circuncidado ou ser consagrado, um dos 70 homens mais importantes do seu povo, trouxeram ao seu coração a paz com Deus. Cada ato de religiosidade,
cada ablução, cada lavagem purificadora, cada jejum, cada um mais longo do que o outro, cada dízimo entregue, só aumentava a insatisfação de sua alma, porque religião não traz vida. Ritual não enche corações. Preceitos e regras não satisfazem a alma. Hoje à noite nós vamos batizar 2 pessoas. E é bom que fique claro que não é o ato do batismo que vai encher o coração dessas irmãs da alegria de Deus. A alegria de Deus já está no coração delas. A alegria de Deus já está em suas almas. A vida de Deus já corre em seus corações, através de Jesus Cristo. O batismo é apenas um testemunho público, um ato de obediência, uma consequência da vida de Deus que Jesus devolveu. Então, Nicodemos não tinha paz, nem a paz de Deus, nem paz com Deus. O seu coração permanecia vazio, faminto, inseguro e ansioso em relação à eternidade. Ele sabia que era uma questão de tempo para ser chamado à presença do Deus eterno, e não estava pronto para esse encontro. Por essa razão que ele vai para Jesus. Muitas vezes, senhores, o desespero, muitas vezes quando o homem é corajoso o suficiente para reconhecer que a sua religiosidade, o sistema que ele adotou, para reconhecer lá dentro do coração, que se ele perguntar a si mesmo e buscar consigo mesmo a resposta, se ele puder dizer: eu não posso dizer que estou salvo. Se alguém me perguntar se sou religioso, eu posso dizer que sou. Se alguém me perguntar se eu sou sincero na minha religião, eu posso dizer que sou. Se alguém me perguntar se eu quero realmente agradar a Deus, eu posso responder que sou. Mas se alguém me perguntar, eu tenho certeza que meu nome está lá no céu, eu não posso dizer que sou. Se a pessoa for sincera ao reconhecer isto, é o primeiro grande passo para buscar a solução definitiva no único que a tem. E Nicodemos foi suficientemente corajoso consigo mesmo para dizer: apesar de tudo que eu sou, os homens me olham com respeito, as pessoas me acham uma pessoa mais santa do que as outras, as pessoas acreditam que eu sou um homem religioso envolvido com as coisas de Deus, eu sou mesmo, mas somente eu sei que não estou salvo ainda. Foi por isso que ele foi se encontrar com Jesus. As inquietações da nossa vida podem muito bem ser o primeiro toque do Espírito Santo para nos aproximar da resposta de Deus. Uma certa ocasião, uma pessoa estava numa ponte muito elevada e numa situação de quem estava no desespero tentando suicídio. Então um grupo de pessoas se reuniu ali e alguém foi, chamou um policial, e o policial veio e começou a conversar com o suicida, tentando demover o suicídio daquele ato desse translocado. E então o policial falou: me diga, me dê a razão, por que você vai fazer isso? Não há razão nenhuma para fazer isso, pelo menos me diga as razões pelas quais você vai fazer esse ato. E então disse que o suposto suicida começou a contar, começou a falar para o policial as razões do seu ato translocado. E disse que quando ele terminou de contar a sua triste história, quem pulou para o suicídio foi o policial. Não, senhores, o nosso desespero não deve nos levar ao abandono. O nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa incerteza não deve nos levar ao suicídio, em qualquer sentido que se diga. Não deve nos levar para o desespero e o desatino, mas deve nos levar para Deus. Nicodemos foi. Para onde e para quem
deveria ir. Foi para Jesus. Fez exatamente o contrário de Judas Iscariotes. Jamais creu. Andou com Jesus 3 anos e meio, muito perto, muito junto. Teve o privilégio do apostolado. Mas o seu coração, na verdade, nunca levou Jesus a sério. O coração de Iscariotes estava muito nas coisas materiais, no ouro, na riqueza e na posição que ele teria se Jesus fosse um rei aqui na terra. Ele estava pensando em Jesus como um rei terreno. Quando descobriu que o assunto de Jesus era espiritual, o materialismo de Judas foi tão sério que ele procurou levar a melhor vantagem, vendendo Jesus por 30 moedas. Então foi e se enforcou. Faria toda a diferença, mesmo que ele tivesse vendido Jesus, se ele tivesse voltado para ele em arrependimento, como fez Pedro, que o negou 3 vezes de graça. Judas o negou por dinheiro, mas Pedro o negou por nada. Só que Pedro voltou para Jesus depois. Ele é a resposta. Eu quero dar mais um passo, já para algumas conclusões, dizendo que a misericórdia de Deus, a sua condescendência, tomam sempre a iniciativa. Deus sempre vai na frente. Ninguém passa na frente de Deus nas coisas do nosso interesse. Ele não espera que nós o busquemos. Ele parte em nossa direção. Ele toma todas as iniciativas. A Bíblia diz isto. Antes que o mundo existisse, Deus já havia resolvido dar seu Filho em benefício de pecadores como nós. Antes que o primeiro pecado fosse cometido, antes que o primeiro homem rompesse com Deus, Deus já havia se antecipado em um plano para salvar e restaurar o pecador que Ele ama. Já havia dado Jesus antes da fundação do mundo. O grande problema é na resposta que nós damos para essa iniciativa de Deus, para esse toque de Deus. Como é que nós reagimos nessas chamadas, nessas advertências divinas, nesses convites de Deus para que nós voltemos para Jesus? Mais de 600 vezes a Bíblia diz: vem, vem. Quantas vezes precisamos ser convidados para aceitar o chamado de alguém que nos ama? Quantas vezes precisamos ser convidados para comparecer a uma festa, para comparecer a uma celebração, uma formatura? Quantas vezes precisamos ser convidados para visitar um amigo, compartilhar com ele momentos agradáveis? Não raro basta um só convite. No entanto, Deus convida mais de 600 vezes na Bíblia para que os homens voltem. Quão poucos são os que voltam mesmo? Na natureza existe um paralelo interessante. A ostra, existe um tipo de ostra, uma ostra bem graúda, e é um animal marinho. Então ela vive dentro de uma concha. Essa concha é a defesa da ostra. Qualquer perigo que acontece, ela fecha as conchas, e aquilo não cabe na garganta de nenhum dos seus predadores, não cabe na goela dos predadores. Só que acontece o seguinte com a ostra: a ostra é cega. A ostra é cega, ela não enxerga, não tem olhos. Então ela abre a concha para ser oxigenada, ela abre a concha para conseguir alimento, ela abre a concha para receber os raios luminosos do sol, ela abre a concha para receber vida.
E não raro o predador vem, ela não enxerga, o predador então vai bem no miolo e devora a ostra, porque não enxerga. Numa certa ocasião, uma família comprou algumas ostras e então estava abrindo as ostras, ali as crianças presentes, e de repente, ao abrir uma ostra, havia um caranguejinho pequeno dentro da ostra. E aí o filho perguntou para o pai: papai, olha aqui, na minha ostra, um caranguejinho aqui pequeno, o que esse caranguejinho está fazendo aqui? E o pai respondeu: meu filho, vou lhe contar uma história. Ostras como estas não têm olhos, são cegas. E então, quando se aproxima o perigo, ela normalmente é apanhada de surpresa. E então o inimigo vai no miolo e devora a ostra. Só que acontece que existe uma outra espécie, que é esse tipo de caranguejinho. Esse caranguejinho enxerga muito bem. E acontece o seguinte: esse caranguejinho, quando vê vindo um perigo, um predador, ele corre para a ostra. E a ostra fica muito feliz que o caranguejinho, quando chega e entra dentro dela, está avisando ela que vem vindo perigo. Aí ela fecha e os dois escapam. O caranguejinho é o alarme da ostra. Eles vivem ali, ó, em equipe. Passou o perigo, ela abre, o caranguejinho vai passear. Ela fica por ali. Surgiu o perigo, ele corre para dentro da ostra. A ostra sentiu o caranguejinho dentro, ela fecha de novo. Que coisa interessante a natureza. Quantas lições nos dá. Espiritualmente somos cegos. Nós nos abrimos para esta vida, nós nos abrimos para o mundo, nós nos abrimos para as coisas, nós nos abrimos para as ideias, nós nos abrimos para os planos, mas espiritualmente somos cegos. E de repente, o predador, o inimigo das almas, o perigo nos apanha, nós perecemos. Na misericórdia de Deus, Ele tem recursos, assim como a ostra que não enxerga, tem como recurso de advertência o caranguejinho que vem correndo para perto dela. Nós temos como recursos as mensagens de Deus, pregadas, testemunhadas, cantadas. O Evangelho que é aberto é alguém que nos fala diretamente de Jesus para o coração. Não nos fala de prosperidade. Os bens materiais não suprem a necessidade de ninguém. Você pode ser podre de rico e o seu coração estar triste, o seu coração estar sem certeza. O dinheiro não compra essa certeza, essa segurança. Você pode ter uma saúde de ferro, mas o que adianta o seu coração estar vazio de Deus? Então há muito evangelho pregando a saúde física e a prosperidade material. As pessoas vêm e vão, mas não estão preparadas para viver no reino de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado. Era Ele mesmo. O Filho do Homem é Jesus. E Ele disse: Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei, Nicodemos, você deseja a vida eterna. Eu conheço tudo e todas as pessoas. Eu sou Deus Filho, onisciente. Eu vejo lá dentro do seu coração. Eu sei que você tem buscado a paz com Deus, mas a paz com Deus não está no sistema, nos rituais, na liturgia. A paz com Deus está no Filho de Deus, que vai ser crucificado. E quando Ele for levantado da terra, quando Ele for levantado na cruz, todo aquele que nele crê, no sacrifício que Ele fizer, tem a vida eterna. Nicodemos, a salvação é uma questão de amor de Deus. E nascer outra vez, começar uma vida nova, é um milagre que só Deus pode fazer. Nicodemos, você não pode provocar seu próprio nascimento. O nascimento é um milagre divino. Como o vento, que assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, para onde vai. É um fato que você observa, mas não explica.
A salvação é um dom de Deus. É Deus quem faz em Cristo. Porque Deus amou o mundo, Nicodemos, isso inclui você. Não deixou nenhum de fora. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho para a cruz, para a morte por você. Para que todo aquele que nele crê, Nicodemos, inclusive você, não pereça, Nicodemos. A sua vida não termine com a frase, não termine com o epílogo frustrante: viveu 969 anos e morreu. Para que você viva eternamente, Nicodemos, Deus deu Jesus Cristo. Essa bênção pode ser sua hoje. O versículo que marcou a minha conversão, com 18 anos, na rua, no centro de São Paulo, um pregador que eu nunca mais vi na minha vida, nunca tinha visto antes, mas naquele dia ele abriu a Bíblia e pregou ali na Praça do Patriarca. Eu parei para ouvir. Ele fez um convite para aceitar a Jesus e eu fui à frente, aceitei Jesus como Salvador. Ele me deu um cartãozinho com um versículo. E eu decorei aquele versículo naquela noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? João capítulo 11, versos 24 e 13. E eu decorei aquele versículo naquela noite, caminhando para a escola, e depois do trajeto para casa de volta de ônibus à noite. Eu decorei aquele versículo que está na minha mente, no meu coração, até hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. Por isso agora eu sei que Jesus Cristo é glorificado no meu corpo, quer vivendo, quer morrendo. Se estou aqui no mundo, vivendo na carne, servindo a Deus, e aprove a Ele, ou aprover a Ele, conceder quanto tempo quiser, eu sei que Ele está comigo. Quando chegar o momento de me chamar, o momento de me despedir, eu sei que estarei com Ele. Por isso tudo é lucro. Ficar é lucro, partir é lucro. Paulo disse: eu estou dividido, gostaria de ficar para servir a Deus, mas eu gostaria mais de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Esse tipo de dilema só conhece quem nasceu de novo. O pecador que olhou para Jesus crucificado e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Não é a igreja cristã, é Cristo. Não é o batismo cristão, é Cristo. Não é a ética cristã, é Cristo. Não são as ordenanças cristãs, é Cristo. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Não Maria, não José, não Paulo, não Pedro, não Estevão, não João. Jesus é o meu Salvador. Não os anjos, não os arcanjos, não Jeremias, não Isaías. Jesus Cristo é o meu Salvador. Quando isso acontece, se opera em você o novo nascimento. Deus possa abençoar você nesta noite. E as considerações que nós fizemos em cima desse versículo possam ser o toque, por excelência, o toque final do Espírito Santo. E alguém aqui que nunca deu esse passo para se comprometer diretamente com Jesus, para confiar diretamente a Ele os seus pecados, para receber dele o perdão e a vida, isso possa acontecer nesta noite. Amém. Nós iremos agora para os batismos. Enquanto isso, o coro tem um número a apresentar. Após o cântico do coro, os irmãos estarão sob a direção do casal Jeremias e Ana Maria para cantarem o hino 274 enquanto celebramos os batismos. Depois retornamos para encerrarmos o culto juntamente. Antes do coro cantar, nós vamos proceder
na entrega dos dízimos e ofertas. E nós vamos convidar os diáconos que estão escalados para vir à frente, e os visitantes sintam-se à vontade. É um ato apropriado para os membros da igreja, tá? Então vocês fiquem à vontade.
o hino 274, enquanto ocorre o batismo, eu pediria para o irmão Paulo estar na regência. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós temos a passagem clássica da ordenança de Cristo em referência ao batismo. Aqui ele dá não só as condições sobre as quais alguém há de ser batizado, mas também dá a forma dentro da qual, ou sob a qual, há de se batizar as pessoas. Ele diz: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que nos tem mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É assim que conclui Mateus, seu Evangelho, registrando textualmente as últimas palavras de Jesus, pouco antes de ascender aos céus, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. O verbo ensinar está aqui duas vezes. As pessoas precisam ser ensinadas, precisam tomar conhecimento do conteúdo do Evangelho, precisam ter a informação. O primeiro amado disse: todos pecaram, você e eu, e o salário do pecado é a morte. Amado, isso inclui que nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras e de coisa boa, apesar de que todos pecaram, apesar de que o salário do pecado é a morte eterna, e apesar de você não poder fazer nada para mudar isso, Deus fez. Ele mandou o dia de melhor, mandou Jesus para substituir você. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Jesus tomou o nosso lugar, deixou-se levar, morreu, foi sepultado 3 dias no seio da terra, e depois comprometeu, levantou-se dentre os mortos, dando por isso a certeza de que ele é capaz de dar vida a todos que por ele se chegam. De modo que ele assim assumiu e ganhou o direito de ser o nosso único e suficiente Salvador. Ninguém, além de Jesus, morreu pelos pecados. Ninguém. Só ele fez isso. Por isso, somente ele podia fazer. Por isso, somente ele pode dar vida. A mensagem do Evangelho não é a pessoa e a igreja, a pessoa e o sistema, a pessoa e o ritual. É entre duas pessoas. O pecador, você e eu, a pessoa do Salvador. Essas irmãs que vão passar pelas águas agora já estão salvas por ele. Porque eles viram a mensagem, creram nele, entregaram meu coração. E hoje, simplesmente, estão dando público testemunho dessa experiência. 274, os irmãos cantarão a estrofe e o coro, e não pararão o coro. Amen.
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O de número 407 também é um hino apropriado para a ocasião.
nós vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao pastor Paulo Sérgio que nos eleve a Deus nesta palavra de oração, pedindo pelos batizados dessa noite, né? E ore também pelos dízimos e ofertas que forem entregues, né? Que Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos nesse instante, Senhor, pela oportunidade deste culto, neste momento, Senhor, maravilhoso que nos encontramos na Tua presença, por podermos, ó Deus, expressar o nosso louvor, as nossas orações, a nossa gratidão a Ti, por podermos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, que tanto, ó Deus, enriquece os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, pela experiência maravilhosa e marcante da salvação que um dia experimentamos em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por este momento do culto de batismos, quando, ó Deus, as tuas servas aqui foram batizadas nesta noite. E quando podemos, ó Deus, também rememorar aquele instante em que passamos pelas águas do batismo, professando a nossa fé em Jesus Cristo. Ó Deus, como nos diz a história do hino que cantamos, como foi ditoso aquele dia, como foi maravilhoso, como foi marcante, alegre para as nossas vidas. E que seja essa também, ó Deus, a experiência vivida por essas irmãs nesta noite, no batismo que receberam, por professarem, ó Deus, publicamente a sua conversão a Jesus Cristo. Que tu possa, ó Deus, abençoá-las, guardá-las, que elas tenham, ó Deus, em todos os dias de suas vidas, alegria por estarem na tua presença, por pertencerem à tua igreja, por serem salvas em Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos recebido tantas bênçãos de tuas mãos, mas a maior delas, ó Deus, sem dúvida alguma, é a salvação eterna em Cristo Jesus. Temos que ser gratos, ó Deus, por toda a nossa vida. Também, ó Deus, te agradecemos pelo momento de dedicação de dízimos e ofertas desta noite, por aquilo que os teus servos puderam fazer e trazer diante do teu altar. Recebe, Senhor, também como expressão da nossa adoração, como nosso culto a Ti, e que esses recursos, ó Deus, sejam úteis e multiplicados, ó Deus, para atender as necessidades da Tua igreja, do Teu povo. Abençoa a Tua igreja neste momento, ó Deus, tão festivo, tão alegre, em que podemos estar na Tua presença, por tudo aquilo que recebemos de Tuas mãos nesta noite. Assim, ó Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Queridos irmãos e amigos, nós não podemos encerrar esse culto sem estender uma oportunidade a alguma alma, a algum coração, algum pecador como nós, tendo ouvido este convite, esta mensagem de Jesus, deseja aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador agora. A salvação de Deus é um presente para o momento, é algo para hoje. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, quando se prega o Evangelho, cantando, anunciando e expondo a Bíblia, batizando pessoas, são ações de Deus, são iniciativas de Deus, para reiterar o convite que Ele quer você para salvar, quer você para perdoar, quer lhe dar a vida eterna em Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, abrimos um espaço nesse culto para a sua resposta. Haverá algum coração que queira receber a Jesus como seu Salvador nesta noite, nunca tenha dado esse passo, nunca tenha tido esse desafio de Deus, estado confrontado com Jesus, o Salvador do mundo, dizendo: você quer Jesus para você hoje? Você quer ser de Jesus hoje? Deixando para trás todos os outros respeitos humanos, todas as outras convicções, você quer hoje começar com Jesus e permitir que Ele opere em você um novo nascimento. Nós estamos oferecendo a você esta igreja
nem esta denominação. Estamos apresentando você diretamente ao Salvador, que você pode e deve aceitá-lo conscientemente, arrependido dos seus pecados e dependendo do sangue dele, no penhor da sua herança. Faça um sinal. Se alguém quer, lá no seu lugar, levante a sua mão, dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador hoje. Nunca fiz isto antes, nunca tive uma oportunidade, um momento como este, mas quero aproveitar, meus irmãos, este momento para entregar a minha alma, o meu coração para Jesus. Existe algum coração, alguma vida que queira responder para Jesus agora, em fé, como Jesus disse a Nicodemos aquela noite: quem não nascer de novo não pode ver o reino, Nicodemos. Mas Deus amou o mundo que deu seu Filho, para quem crer nele não pereça, tenha a vida eterna. E Nicodemos creu. Qual será a sua resposta? Qualquer pessoa, um jovem, uma jovem, uma criança, adolescente, um adulto, que nunca tenha dado esse passo, nunca tenha sido informado dos fatos do Evangelho de maneira direta, gostaria hoje de dizer: pastor, eu quero receber esse presente de Deus agora, no meu coração. Um sinal, onde você estiver, nós estaremos orando por você neste momento, pela vida nova que começa. Mais um bem-vindo ao povo de Deus, mais um pecador que volta à comunhão do Pai, mais um que recebe a vida que Jesus comprou e pagou caro lá na cruz por você. Alguém deseja dar espaço? Faça um sinal com sua mão, onde você estiver. Deus sabe do seu coração e Ele escreverá o seu nome no livro da vida a partir deste momento. Não conheço a todos aqui, não sei se todos são crentes, mas é preciso que se convide. Vamos abrir 30 segundos, o suficiente. Se você entendeu e você creu, é uma coisa muito simples. Se você não creu, não adianta ficarmos a noite inteira convidando. 15 segundos para você dizer, com esse gesto: eu quero Jesus hoje, agora, no meu coração. Nunca fiz isso, mas hoje à noite eu quero fazer, porque confio em Jesus e no seu amor. Alguém deseja? Levante sua mão onde você estiver. Muito bem, nós vamos passar agora a entrega dos certificados de batismos para as irmãs que se batizaram nesta noite. E se alguém entre os presentes gostaria de saber mais sobre a palavra de Deus, converse conosco. Há o telefone da igreja, o telefone do pastor. Você pode ligar com muito carinho, com muita alegria. Nós iremos até você, conversaremos mais. Se houver dúvidas, procuraremos esclarecer, para que você possa entender bem o plano de Deus e chegar à salvação também. Vamos chamar a irmã Sulênia da Silva Dunda para receber o seu certificado de batismo. É um certificado personalizado que a igreja confere, e está escrito o seguinte: certificamos que Sulênia da Silva Dunda foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19. Igreja Batista Quarto Centenário, São Paulo, 11 de fevereiro de 2001. E aqui atrás está o Pacto das Igrejas Batistas, que é o nosso pacto de fidelidade, nosso pacto de doutrina. A irmã Sheila Guimarães também tem o seu certificado. Peço ela que buscar. Certificamos que Sheila Guimarães foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19. Igreja Batista Quarto Centenário, São Paulo, 11 de fevereiro de 2001. Nós vamos encerrar então esta noite dizendo que os irmãos que não têm um certificado como este e gostaria de ter o certificado deste novo que nós estamos lançando agora, os irmãos façam contato com a irmã Sandra, liguem para ela e se informem do que precisa para você ter o seu certificado, tá bom? Às vezes as pessoas não têm o seu. Nós vamos ficar em pé e vamos concluir da seguinte maneira. Eu gostaria que os irmãos cantassem um hino. É o 112, a primeira e a última, que fala da vitória de Jesus, já refúgio, a glória eterna de Jesus, o Salvador. E depois o pastor Davi Lino vai chegar aqui na frente
E ele vai nos despedir com a bênção apostólica, que é um prazer imenso ter o irmão Davi, o pastor Davi, irmã Ruth conosco, nosso grande colega, nosso amado amigo. Ele virá aqui depois fazer a bênção apostólica, nos despedindo deste culto. Muito obrigado pela presença do irmão, uma alegria muito grande. 112, primeira e última. Já refúgio a glória eterna de Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado ao Senhor por esse momento tão feliz, quando nós desfrutamos do Teu amor e da Tua graça, cultuando, glorificando e aprendendo a Tua palavra. E que a graça de Deus nosso Pai, as consolações do Seu Santo Espírito esteja sobre a Sua igreja, hoje e eternamente. Amém. Podem sentar-se. Nós iremos pedir às irmãs que se batizaram que estejam lá na porta conosco, tá bom? Vamos lá na frente, as duas, para que os irmãos possam cumprimentá-las. Vamos ouvir o pós-lúdio. Após a última nota, então nós iremos sair, tá bom? Ficaremos em oração de gratidão a Deus, oração silenciosa, aguardando o pós-lúdio.